Se quiser, se souber aqui pôr o celular a funcionar, se não... De qualquer maneira, eu venho aqui representar uma associação que se chama Associação contra a Exclusão do Desenvolvimento, que foi criada por presos, também um pouco na sequência da intervenção anterior, e foi criada há uns 16 anos, e portanto, de tortura se sabem bem, embora não seja sobre isso que eu venho falar, mas já agora que estamos ainda de notícias, eu gostava de dizer, por causa da tortura, que ontem me chegou a informação, não tenho ainda a confirmação, mas de que alguém, um homem basco, terá sido transferido a semana passada, sexta-feira concretamente, para Madrid, depois de uma semana que desapareceu da circulação na cadeia de Monsanto e chegou a Madrid diretamente para o hospital. Isto para ver, isto não é todos os dias, evidentemente, mas todos os anos várias cenas destas acontecem nas prisões portuguesas. Não é disto exatamente que eu queria falar, não posso deixá-lo de fazer depois de uma intervenção formática. Eu queria-vos falar de uma... Queria-vos falar de um trabalho de investigação que eu fiz há 10 anos atrás, com imigrantes aqui em Lisboa, e uma das conclusões que se pôde tirar das muitas entrevistas que fizemos na altura, e que está publicado em livro, era que os imigrantes, muitos deles, do Brasil, da África e também do Leste, mas estamos a falar mais da lusofonia com certeza aqui, eles tinham a ambição, a esperança e a concretização, de alguma maneira, de que em Portugal iam encontrar melhor justiça do que aquela que encontravam nos seus países. Perceba-se o que entendem por justiça. Justiça entendem ter a possibilidade de trabalhar, ter a possibilidade de sobreviver a partir do trabalho. Era muito centrado nesta perspectiva que eles colocavam as questões, embora o questionário fosse virado também para as questões jurídicas. O que eu vos queria falar a este respeito é de um pormenor, que não é assim tão pormenor, e era sobre isso que eu gostava de centrar a minha intervenção. Diziam eles que melhor que em Portugal era a Inglaterra, nomeadamente os cabo-verdianos, que têm uma diáspora que passa exatamente por Europa, por Portugal, pela Holanda, pela Inglaterra também, pelo Canadá. E eles têm, portanto, uma noção que eu diria paradigmática, idealizada, de que a justiça não é a justiça para eles em concreto, porque muitos deles vivem em condições que nós não quereríamos viver, como foi dito também aqui atrás. Mas eles têm uma ideia de que há um progresso na justiça e Portugal não é o primeiro. Não. Embora seja melhor do sítio onde eles vão. E esta reflexão passa também por ter atenção, por exemplo, a um programa muito interessante que passa na televisão, o Equador, provavelmente alguns de vocês veem, e a questão central que o Miguel Sousa Tavares põe é esta, entre ingleses e portugueses, a propósito de direitos humanos, a propósito da tortura em África, concretamente. E essa é... Obrigado, é mesmo a propósito. Muito obrigado. E é precisamente esta comparação que subjaz em muitas intervenções aqui, entre o que é Commonwealth, o que é que foi o Império Inglês, o que é que foi o Império Português, que eu gostava de fazer umas breves referências a propósito exatamente da construção da lusofonia. A construção da lusofonia que deve ter, como também já foi dito, e é este um dos objetivos desta mesa, os direitos humanos no sentido daquilo que o Dr. Ribeiro disse exatamente, da dignidade das pessoas serem reconhecidas mutuamente entre si. E agora compreendem porque é que eu, representando uma associação de presos, venho aqui falar disto precisamente. Porque um dos problemas de justiça que fundamentalmente ocorre nas sociedades e na civilização ocidental é uma hipócrita tentativa de reconhecer toda a gente como iguais, exceto alguns. Entre eles, evidentemente, os pretos. E dentro desses presos, certamente, os pretos. E porque a contagem dos estrangeiros que fazemos é muito... em qualquer questionário, em qualquer tipo de inquérito que se faça, vamos verificar que brasileiros, por exemplo, estou a contar com a história brasileira, que a propósito daquela investigação que eu falei há bocado, aconteceu.
uma senhora que chega ao aeroporto e é travada pela polícia de uma maneira agressiva. E a senhora estranhou e queixou-se. E o polícia disse, esta história é contada por ela, e a senhora é brasileira, desculpe. Quer dizer, qualquer pessoa que foi vítima de, ou melhor dito, não digo qualquer pessoa, muitas testemunhos de vitimização deste género vêm-se queixar, nomeadamente nos presentes também acontece, de que os mais castigados com a arbitrariedade das autoridades têm marcas de civilização, têm marcas de colonialismo, têm marcas de pele. E, de facto, há aqui um problema. E este problema é um problema humanitário, é um problema de respeito pelas pessoas, é um problema da justiça, mas também é um problema civilizacional. E é aqui, neste ponto, que eu gostava de insistir um pouco. Os direitos humanos foram criados para a explotação. Eu vou ser, evidentemente, muito rápido, vou ser mais polémico do que provavelmente exato, mas me parece que não estou a falhar à verdade. Quer dizer, o Ocidente criou e desenvolveu os seus direitos humanos, de resto contestado por outras civilizações, que a pouco e pouco foram vingando e dos quais eu acho que existe mérito. Por isso estou a falar deles e para eles e para respeito a todos. Mas as primeiras organizações de direitos humanos foram criadas na Europa na mesma perspectiva que eram criadas as associações de desenvolvimento. Vamos trazer a boa nova a eles. Levamos a fé, enfim, mas uma versão moderna, não é? Levamos aquilo que temos para que eles se adaptem a nós. E, portanto, a ideia era que os países atrasados, os países em desenvolvimento, ainda não tinham os direitos humanos e não tinham o respeito pelos direitos humanos que nós tínhamos no Ocidente e que, portanto, nós, associações de direitos humanos, íamos fazer esse trabalho. A partir dos anos 90, há uma reversão nestas políticas das associações de direitos humanos que reconhecem a necessidade de se virar para os seus próprios países de origem para desenvolver trabalhos na área dos direitos humanos. E este é o que eu chamo aqui os sinais do tempo. Sinais do tempo. A necessidade de os direitos humanos serem uma bandeira cívica na Europa e nos Estados Unidos. Muito rapidamente também, se virem o aumento do número de presos, sobretudo nos Estados Unidos, mas também na Europa, muito a propósito da guerra contra a droga, vão perceber que há aqui um sinal que tem a ver com a justiça criminal, mas que é um sinal que se pode estender ao resto da sociedade. Um filósofo alemão da Escola de Frankfurt precisamente assinala este tópico e que é a necessidade, na época em que estamos, deixarmos de falar, ou melhor, aquilo que é fundamental do ponto de vista dele, para pensar a emancipação dos povos, deixou de ser a política ou a economia e passou a ser a respeitabilidade das pessoas, ou melhor, o ataque que a civilização ocidental deve fazer à falta de respeito, ao desrespeito. Desrespeito entre as pessoas, mas também a pensar nesta nossa herança pós-colonial. Nós temos um problema, eu já estou a demorar muito tempo, não é? Bom, mas decorre, por favor, mas vou tentar agora ser um bocadinho mais rápido. O industrialismo capitalista, ao contrário de anúncios mais idealistas, tem problemas graves, como todos sabemos. Um deles, a demografia, outro deles, o ambiente. O crescimento demográfico é uma coisa que ninguém sabe exatamente como altura se foi completamente ultrapassado, sim, mas daí a vermos os desenhos da demografia traz-nos problemas complicados. Não sei se é viável ou sequer se a gente pode, por simplesmente, aceitar um desenvolvimento demográfico com aqueles valores e são mais extraordinários se nós virmos o tempo para trás como era. Por outro lado, em termos da degradação do ambiente, as situações graves estão ali assinaladas e passam também pela Europa com muita força, como estão a ver, e nomeadamente a desertificação que está prevista para acontecer aqui em Portugal a propósito do aquecimento global. E, portanto, nós temos problemas graves, o resto do Brasil também está ali assinalado com alguns problemas neste sentido. E esta conjuntura, não é? É uma conjuntura que nós temos que tratar e faz parte dos contextos de crise. E o progresso no sentido tradicional, o progresso da
civilização industrial é de facto um problema, e a emancipação como dilema moral, como dizia o Will Bonnet, ou como muitos de nós falámos, é também uma discussão recorrente, quer dizer, cada vez que há crise, ou mesmo sem crise, há quem diga que há aqui um problema moral, que é uma coisa que tem a ver com uma certa ligeidade das questões religiosas, nomeadamente, e que tem levado as pessoas a sentirem-se um pouco desorientadas, como podemos chamar de anomia. E esta questão da moral é uma coisa que volta a vir ao de cima, e a lusofonia, creio eu, que é, em grande medida, uma questão moral. Uma questão moral de pertença, uma questão moral de identidade dos povos, uma questão moral de mútuo reconhecimento que deve ser, como disse a Leandro há bocadinho muito bem, deve ser feito de frente e com a cabeça erguida e assumindo os erros do passado, como as virtudes do passado também existem. Na verdade, se fosse o que eu vos estou aqui a mostrar é um índice de felicidade no mundo, na verdade, os nossos países da lusofonia não estão felizes. Isso é claro. E não estão felizes, não está ali explicado porquê. Mas uma das razões é que exatamente estamos espartilhados nos certos lugares do mundo de uma forma que não é feliz para nós, nomeadamente no aspecto da desigualdade. Todos estes países lusófonos, sofrem de altíssimos níveis de desigualdade social, que podem ser medidos do ponto de vista sociológico, através da comparação daqueles que têm maiores rendimentos com aqueles que têm menores rendimentos. E essa característica está muito associada, é uma característica, digamos assim, económica, mas está muito associada a este índice de felicidade e está muito associado também aos problemas sociais os mais variados, entre os quais as prisões e as doenças. Bem, fazendo das fraquezas forças. O desafio que se põe à lusofonia, creio que é este. É como é que, numa situação em que uma comunidade se sente fragilizada, nomeadamente no caso português isso é muito claro, no caso brasileiro é menos claro, no caso angolano é menos claro, neste momento, como a lei já chamou a atenção também, mas se quiserem ver-nos a nós, a partir da África e a partir da América, como exemplo daquilo que aconteceu de uma certa arrogância que também aqui já foi falado e que afinal de contas não tem razão de ser na prática, porque estamos todos sujeitos aos ciclos económicos que não dominamos de todo, mas para os quais podemos, através de uma coesão social que não é por aí que somos afamados, através de uma outra moral que nos permita, mas parece que nós queremos reivindicar para nós próprios essa outra moral, mas temos que a construir em função de critérios que põem em causa o nosso status quo, nomeadamente as nossas desigualdades sociais, nomeadamente a nossa falta de alegria, a nossa falta de felicidade comparativamente com outros países. Temos que encontrar alegria para conseguir desenvolver novas políticas mais igualitárias e com respeito, evidentemente, pelos direitos humanos, porque os direitos humanos é que vão permitir, direitos humanos significa a possibilidade de todos existirmos, não é aquela coisa de desenrasque-se quem pode e quem tem competências para tal, como se houvesse algum mérito, como se o critério de mérito fosse alguma coisa que seja respeitada por nós, entre nós ou entre outros. Não é? Portanto, vamos arranjar idealismos que não nos servem para coisa nenhuma, mas que servem sim para nos desculpar ou para olvidar, por exemplo, situações que têm a ver com prisões, situações que têm a ver com bairros que nós dedicamos à diáspora dos outros, com o alinhamento à nossa própria diáspora e que, no fundo, implica um remodelar e um assumir de responsabilidades que até agora não têm sido, e suponho que todos de acordo, não têm sido suficientemente fortes. Para acabar, os direitos humanos foram efetivamente usados, nomeadamente no Equador e Somortas, foram efetivamente usados internacionalmente por, nomeadamente ingleses, para atacar interesses portugueses. Isso é verdade. Isso é verdade. Os direitos humanos podem ser usados pelos lusófonos para
se transformar em gente mais feliz. Obrigado. Um contributo muito importante para o índice de felicidade é a saúde, de maneira que agora temos os médicos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Beata Rocha esta iniciativa da página. Deveria ser que tem acompanhado desde o princípio, o Renato Epifânio também, presidente do MIL, também recentemente, nós mesmos vimos ao MIL e com todo o gosto. E então vinha agora falar então sobre a parte de saúde. O Dr. Milano já deu umas indicações e é precisamente parecido com o que eu vou dizer. Os médicos do mundo, eu vou falar dos médicos do mundo, pela razão simples que os médicos do mundo trabalham na lusofonia. Nós trabalhamos não só em Portugal, mas também em todos os países lusófonos. Só não, o Dr. Prado disse que os mais desenvolvidos já está a ver no Brasil, são os que nós não temos representação. Portanto, nós trabalhamos, ou já trabalhamos, em todos os restantes países de Guiné e Timor. Muito rapidamente, nós nascemos com o Bernard Kutsch, que todos devem conhecer, quem sabe falar, Ministro de Saúde em França e os nossos estrangeiros, e fundou os médicos do mundo. Depois, no ano 80. Em 99 chegámos a Portugal, estamos em Portugal, e estamos em todos os países que estão ali em baixo, que a lista de países todos estamos a ter médicos do mundo. Em Portugal começámos no ano de 1989 e a primeira vez onde andámos foi precisamente, não sei que dia, mas foi em Timor. É engraçado, em vez de começar em Portugal, começaram em Timor. Em 1989, quando havia aquela crise que todos sabem. Nós somos, talvez, na ajuda militar internacionalmente legislativos. Está aqui o meu colega da saúde que está ali, que também tem a mesma luta que nós. Os cuidados que nós fazemos desde o fundamental depois à saúde e prestação de cuidados com baixo saúde, portanto, isso é comum, já todos já têm um o nosso lema que fazemos sempre, que é o nosso lema já internacional, lutamos contra as doenças, até mesmo a injustiça, até mesmo a posse dos direitos humanos. Não é só as doenças físicas, nós temos também outras doenças sociais e, portanto, nós defendemos sempre os direitos humanos, sempre podemos. E sentimos também que seguimos a Organização Mundial da Saúde da ONU, tem 79 saúde civil erradicada, como todos acho que sabem isso, e denunciamos que, como estava a dizer, as justiças sociais, portanto, não é só saúde. Depois, temos muitos, o segundo parágrafo, temos muitos voluntários a trabalhar, médicos que nós próprios da direção, da direção, todos nós trabalhamos no regime de voluntariado, claro que ter o staff a pagar, mas a maior parte das pessoas trabalham no regime de voluntariado aqui em Portugal, em África e aqui em e temos sempre o separar o apoio aos profissionais qualificados, porque médicos não podem andar, não são só médicos, né? São enfermeiros, técnicos de saúde em geral e também antropólogos, sociólogos, simples administrativos e economistas para nos ajudar a fazer a parte administrativa. Não é só médicos, então não posso enganar. E trabalhamos, como diz o primeiro parágrafo, para o desenvolvimento, os universitários todos sabem, e temos projetos sociais, como já disse, internacionais. Também trabalhamos na informação e educação, da educação mais para a educação para a saúde. E, por outra parte, de emergência, também temos uma ação razoável, mais tarde ela discussão, mas eu posso já dizer que o Médico de Portugal tem atuar em categorias tão conhecidos como os do Sudão e os do Haiti, do remoto Haiti. Do Sudão, só para referir, no dia, como todos sabem, foi dia 26 de dezembro, portanto, vai ter toda a gente estava desmobilizada, por causa do Natal, e nós, no dia 1 de dezembro, com o apoio evidente do governo português e todas as entidades, então estamos a partir com a Ciência uma equipe médica de Portugal. Naquela época que ninguém se consegue mobilizar para nada. Sim. Em Portugal, temos de trabalhar em Portugal, os nomes estão ali. Os projetos onde estamos, como eu já disse, são todos estamos ou estivemos desde a Guiné e Timor-Leste. Em Portugal temos em Lisboa, Porto e Évora, em vários projetos. Eu digo que estivemos, o que tivemos era Guiné, Bissau e Angola, que tivemos que encerrar, como sabem, os médicos do mundo, como toda a gente, já chegou à crise.
e então tivemos que fechar no ano passado os projetos da Angola e da Guiné por falta de apoio monetário. Portanto, temos salários dos países. Em Portugal, trabalhamos neste tipo de coisas que estão a dizer, a SIDA, a saúde mental, apoio psicossocial, várias coisas, mas cá em Portugal. As pessoas beneficiárias são elas, as pessoas sem abrigo. Só vou citar um caso, para não estar a falar de todos os casos, temos uma carrinha oferecida por uma iniciativa de caminhonetas, de automóveis, que nos ofereceu uma caminhonete, vamos todas as noites, de segunda a sexta, para os baixos formatos de expulsa, automóvel, intendente, etc., fazer ação de apoio a imigrantes ou outros sem abrigo. Há alguns projetos cá na Grande Lisboa que nós temos ali, então, só talvez citava o segundo apontado da esquerda, que é o mais recente, da promoção de saúde mental juvenil, que foi lançada há pouco tempo, referido agora para vocês que nós temos tido apoios de gente conhecida a nível nacional, que têm sido muito úteis e, claro, tipo gracioso. Eu cito aqui a doutora Maria Barroso, tem sido uma excelente amiga nossa, e neste projeto de saúde mental, a apresentadora de televisão Silvia Alberto, que tem graciosamente trabalhado connosco. No Porto temos estes projetos também. Eu talvez reforçasse aquele dos idosos no Porto, que é uma das mais que nós mais temos, mas temos também as outras que estão ali referidas. Em Évora, temos, sobretudo, como sabem, no Alentejo, as pessoas estão muito isoladas em várias localidades e nos montes, e, portanto, nós temos apoio pelo telemóvel. Está lá, ainda para o telemóvel, ajudamos muitas pessoas que temos a ter essas pessoas no telemóvel, e elas comunicam com os nossos equipes que estão em Évora ou no Alentejo, e muitas vezes nós prestam este apoio mesmo à distância. Projetos nacionais já estão nos países todos, e tal em 2012 ainda só em Congo, como já disse, tivemos cessado por dificuldades económicas. Os outros ainda vamos mantendo, por enquanto. Projetos nacionais, como o Sr. Refrato falou, que é daqueles que falou, HIV, malária, tuberculose e as doenças infecciosas em geral, incluído. E também a parte materna infantil, que eu também referiu, estão em todas as doenças que foram aqui referidas, que são as doenças próprias do chamado terceiro mundo. E emergência cá em baixo, que eu já referi há pouco, ajudámos o Dr. Nicola na Guiné-Bissau, que é em São Tomé, e o Paulo Sonano, que eu falei da Ceilândia, Haiti, as 6 em Moçambique, penso que foi há uns 2 ou 3 anos, e curiosamente, apesar de sermos uma coisa muito pequena, em Portugal, tivemos no Iraque e no Afeganistão, na assistência pós-conflito, e isso é uma curiosidade, quando foi aquele trágico acontecimento com o Sérgio Vieira Canel, nós também lá estávamos, já fomos corridos, mas não foi a nossa profissão, mas também fomos expulsos lá. Projetos nacionais de Moçambique, agora com outros que vamos referir, controle da malária, passar à frente, e em Moçambique também temos aqui o apoio nós temos a malária, normalmente à volta da ilha de Moçambique e Nampula e distritos à volta. Aqui é o preço da HIV-Sida, que também temos em Moçambique, também na zona da ilha de Moçambique. Eu tive o orgulho de dizer, eu escolhi esta coisa, porque achei que a ilha de Moçambique, todos sabem, é um lugar muito emblemático da lusofonia. Já ouvi, todos já tiveram saber, estou a dizer que é verdade. São temas que também estamos, sobretudo, a controle, neste caso é controle das gravidezes da adolescência. Depois é isto que eu falei, pode passar à frente. E depois também temos lá a prevenção da HIV-Sida. Nós, o HIV-Sida, desde há os que existimos em 2019, tem sido nossos grandes emblemáticos. Nessa altura, como 2019, hoje ainda é problemático, mas na altura ainda era mais problemático há 13 anos atrás. E nós, em todos os países onde estamos, fizemos sempre prevenção primária, com a informação, com a educação do HIV-Sida. Em Timor-Leste continua muito consciente este projeto da saúde materna infantil. Eu tive orgulho de ir lá a inaugurar. E atrás para ver se eles querem ver. A comunidade saudável também tem Timor-Leste, mas também estudo da parte do materna infantil. Nós fazemos tudo, como digo, à base de voluntariado. Estamos ali os convites às pessoas, todos que quiserem ajudar a nós temos, obviamente, alguns voluntariados, mas curiosamente, estão aqui poucos médicos na parte do serviço, uma parte das pessoas que não querem colaborar connosco são os médicos. Já tem pouco tempo de entender muito lá fora. O resto é enfermeiros, o resto é gente mais ou menos. Os projetos nacionais e internacionais, tudo aquilo é, como disse há pouco, apoio administrativo também é muito importante dentro dos administrativos,
economistas, sociólogos, antropólogos, temos tudo. Portanto, não é somente a informática que nós precisamos, portanto, todas aquelas áreas são importantes para voltarmos. Temos esta linha, aquelas linhas que a gente fala lá da oportunidades para o rédito comum, temos alguns mais, que é mais várias. Fontes de financiamento. Isto agora, pergunto já, isto é a parte crucial. O país todo, mas é sabe que o país todo tem isso, nós também, na nossa sede nacional, já dizíamos para metade dos funcionários, os que lá estão na Europa, por inteiro, e então todo este funcionamento, fontes de financiamento que eu vou lá há 10 anos, que sei que era antes, para tudo a mim. As cotas de sócios, os sócios não pagam cotas, não podem. Os donativos particulares de empresas, todas as empresas que antes eram muito, já vão por duas razões. Linhas de financiamento, isto tudo cabões, não é preciso dizer bem que está. E a Comissão Europeia também tem dividido bastante. Fundos retidos em campanhas também está muito mal. Temos tido depois, felizmente, várias empresas da PT e outras, mas também todas terão as suas dificuldades. Os nossos contactos em Lisboa, em Porto e em Évora, muito interessante. Muito obrigado. Eu tenho de passar o testemunho ao Dr. Lacantroni e já vamos com meia hora de atraso em relação ao horário que estava previsto, mas de qualquer maneira abre-se agora um pequeno pedido de debate. Eu pedia que quem quisesse colocar questões colocasse de maneira sintética e objetiva. Dr. Pimentel Rocha. Eu gostaria de cumprimentar todos os participantes da mesa, em particular o Sr. Rui Vilar, a quem apresentámos este projeto, este congresso há mais de um ano e que desde logo nos deu apoio. Gostava de perguntar à Diana Adringa e ao António Torres se, na vossa experiência, têm tentado contactar e criar sinergias com associações que tenham o mesmo objetivo e que estejam no espaço lusófono ou, mesmo em território português, se associações com preocupações semelhantes, as vossas têm alguma semelhança de preocupação, se criam sinergias e têm pontos de contacto. Parece-me que este é um momento importante das sinergias e das redes. E gostava de pôr uma questão ao Sr. Rui Vilar. Ao que elaborasse um pouco, se fosse possível. Eu acho que hoje estamos perante um novo fenómeno, que é a violência económica. Para além da crise económica e das consequências secundárias que ela tem, que são conhecidas, violência doméstica, etc., mas a violência económica sobre o próprio indivíduo tem consequências deletérias muito graves no indivíduo e no desenvolvimento da sociedade, como assim sendo. Penso que não há no nosso país, o senhor conhece muito bem o perfil das fundações e das associações em Portugal, ainda uma consciência, uma emergência deste novo fenómeno e como é que ele deve ser abordado, quem é que dá voz àqueles que estão a ser vítimas de violência económica e que não conseguem, que se afundam completamente naquela parede que a sociedade coloca. Como é que se ultrapassa isso? Muito obrigada. Não sei se há mais questões, juntávamos as questões e depois, se não é o caso disso. Muito obrigado pela pergunta. Está aqui a Diana Andriga para que eu responder por ela. De facto, todos nós nos conhecemos naqueles que fazemos algum esforço para dar voz àqueles que nem existem, na consciência pública, na consciência cívica. O que acontece é que essas pessoas não estão cá. Reparou que fui eu que apresentei, felizmente nunca estive preso, por uma razão muito simples. Quando as pessoas saem da prisão têm um problema, têm que tratar da vida e se dizem onde é que vieram aos seus empregadores, não são empregados. Ou então passam para a vida do crime, que também não nos interessa muito estar nestas associações, porque evidentemente queimam-nos um bocadinho, não é? E portanto este problema é um problema que eu encontrei no Brasil, numa história brasileira, em que há um artista, um
cineasta, que conheceu na favela um jovem muito talentoso, mas que era chefe de gangue. E foi perguntar ao Rio de Janeiro, está num livro que se chama Casaco de General, que é contado pelo secretário da Segurança do Rio de Janeiro. E ele foi perguntar ao secretário de Segurança do Rio de Janeiro se ele podia, se ele permitia que aquele cineasta empregasse aquele senhor durante 6 meses para fazer um script de um filme e que depois, garantidamente, ele provavelmente sairia daquela vida e teria outras possibilidades. E o secretário achou que era uma coisa justa e que devia ser feito. De resto, o que aconteceu foi que este facto foi usado politicamente pelo general que estava acima do secretário que conta esta história, para fazer intriga política contra ele, de tal maneira que ele foi obrigado, e a história era o livro inteiro, evidentemente que ele foi obrigado a fugir para os Estados Unidos com a família. Ele, o secretário, o jovem foi apresentado como um chefe de gangue que estava ligado a um banco, a um banqueiro, que era o pai do cineasta. E, portanto, para explicar que o mundo do Bafon e o mundo da alta finança estão muito relacionados, mas que, por outro lado, ninguém pode saber disso. E quem sabe disso leva, como disse alguém muito famoso. E estamos nestas circunstâncias, e isto significa, por exemplo, que eu conhecia a Diana Andrinha, entre outras coisas, em 3 ou 4 tentativas já nos últimos anos, de organizar o registro de denúncias de violência policial em Portugal, aqui em Lisboa. E não foi possível juntar por uma razão muito simples. Quem sofre, as vítimas não se queixam, não se querem queixar, não acreditam nas queixas, detestam os jornalistas, acham que os jornalistas é que têm a culpa de nada funcionar. Portanto, e é este a situação importante. Portanto, isto não passa, não sei o que dirá o Dr. Rodrigo a seguir, mas isto não passa pelas vítimas se tornarem gente. Não, os abusadores têm que organizar com as vítimas uma sociedade diferente do que é outra história. Deixa-me só pegar nisto, porque eu acho que eu comecei o APD porque eu conheço muito bem todas estas associações, melhor do que eu provavelmente. A APD é relativamente recente e criou-se sobretudo pela luta por Portugal ratificasse o protocolo adicional à Convenção da ONU contra a Tortura, visto que tinha esquecido de ratificar, que é uma coisa que também acontece bastante em Portugal. Sim, senhora, fingimos que aceitamos, mas depois esquecemos de tornar prática. Portanto, ainda não tenho muitos contactos, não. Eu verifiquei, por exemplo, quando estava a consultar os documentos para esta reunião, percebi que já existe uma outra associação contra a pessoa para as vítimas de tortura que está em ligação, nomeadamente, com o centro em Copenhague. Evidentemente, temos todo o interesse em colaborar. Eu acho que aqui, para usar o francês, porque outros não somos demais. Agora, a verdade é que é muito difícil que sejamos, porque defender presos de uma forma geral não é simples. De uma forma geral, consideração de delinquentes estão muito bem. Mesmo entre presos políticos, a minha tese é muito simples. Eu sou presa política e tenho uma tese que é: eu não admito que façam a qualquer outra pessoa aquilo que eu admitia que fizessem a mim enquanto presa política. Os presos comuns têm exatamente os mesmos direitos que eu enquanto cidadã. Mesmo entre presos políticos, às vezes é difícil conseguir esta simpatia para com os presos políticos, porque são vistos como delinquentes e, de facto, há um estigma. E é contra esse estigma que é preciso lutar. Agora, isto é eu acho que cada uma das nossas associações vai tentando pegar algumas coisas. E estamos em contactos com outras, nomeadamente ao nível do Brasil, até por causa dessa relação entre presos políticos e presos comuns, com um grupo chamado Tortura Nunca Mais. Já fizemos reuniões em conjunto e tentamos unir-nos o mais possível, porque a nossa tese é que os direitos humanos têm de ser respeitados e o outro tem de ser sempre visto como alguém que é exatamente igual a mim em direitos. Em direitos provavelmente também, mas em direitos tem de ser. Por outro lado, tudo quanto este país tem vivido nos últimos tempos tem servido para criar, por um lado, um certo ódio às pessoas da terceira idade, aqueles malandros que gastam com as suas reformas milionárias o dinheiro que os outros coitadinhos não têm. E por outro lado, um ódio à juventude, porque são uma camada de calazeiros que querem estudar em vez de estarem aqui a trabalhar na produção, que foi aquilo que nós lutámos todos para que pudesse deixar de acontecer. E, portanto, ainda por cima, jovens, mesmo de bairros degradados, é muito difícil de arranjar alguém que saia à rua para protestar pela morte do Cuco.
As pessoas têm medo, as pessoas acham que não é uma causa de muito leiva. A questão é que as pessoas gostam muito de defender causas religiosas e estas não são, não têm leiva nenhum. São fundamentais para a nossa dignidade. Eu acho que quando nós permitimos a democracia, somos nós que nos. E é essa questão que para mim é básica. É que eu me recuso que a democracia faça em meu nome, porque essa fazer em meu nome, a ditadura não fazia. A democracia faça em meu nome atos que eu considero indignos, repugnantes e que todos nós devemos lutar contra eles. Para mim, esta é a questão essencial. Mas, infelizmente, não diria que eu estou a achar. Eu creio que a Diana Andrinha deu o princípio da resposta e se calhar no fim. Questão que a doutora Perpétua Rocha colocou é uma questão enorme e a única resposta que eu neste momento dou, porque estou a começar a ficar afónico, é dar voz aos que não têm voz. E esse é o papel de iniciativas como esta. Muito obrigado pelo webinar desta plataforma. Passamos então de imediato à próxima plataforma Cultura, Educação e Língua, que será presidida pelo professor José Leitão e terá representantes das seguintes associações: do Centro de Literatura e Culturas Lusófonas e Europeias, o CLACUL, José Barfém, presente. Chamo também à mesa representantes das associações que se inscreveram para este painel, esta plataforma: a Anglo-Portuguese School of London Trust, a Associação Portuguesa de Poetas e a Associação 8 Séculos de Língua Portuguesa. Senhores participantes, meus senhores e meus senhores,
é com o maior gosto que modero esta mesa, até porque ela corresponde a uma área, enfim, das minhas preocupações tradicionais, diria quase, desde jovem ou desde criança. Neste momento, eu definiria como cidadão português, europeu e lusófono. Sou o presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, que é uma instituição que foi criada em 1861, por Alexandre Nicolau, digamos, 40 patriotas que correspondiam à aristocracia intelectual da época e que é matricial, na minha opinião, na progressiva construção da lusofonia, por um lado, porque se não tivesse havido o 1º de dezembro de 1640 e a vitória da Guerra da Restauração, não havia lusofonia. Portugal, o seu antigo império colonial, expressar-se-ia em castelhano. O Brasil não existiria, seriam 2 ou 3 nações de línguas diferentes, certamente espanhol, francês, holandês, eventualmente inglês. Não teria havido, digamos, presença soberana de Portugal na Conferência de Berlim, portanto os países africanos de língua oficial portuguesa não teriam as fronteiras que hoje têm, ou nem sequer existiam, e consequentemente não seriam projetos de Estado-nação, ou já Estados-nação, mas realidades pluriestaduais e plurilinguísticas. E nessa perspectiva, digamos, há 152 anos que a Sociedade Histórica vem trabalhando em colaboração com a Sociedade de Geografia, sua irmã ligeiramente mais nova, uma é de 61, outra é de 68, com as 4 academias, com o Centro Nacional de Cultura, digamos, e com as instituições culturais de referência da sociedade portuguesa, evidentemente, com as universidades, os bibliotecas, o sistema português de ensino superior. Eu sinto, digamos, pessoalmente, as questões, digamos, da progressiva construção, quer de uma comunidade lusófona, quer de uma cidadania lusófona, digamos, por razões de natureza familiar e por razões de natureza profissional. As razões de natureza familiar é que eu tenho um ADN regular, o tio bisavô Alfredo Troni, que deu o nome à segunda avenida mais importante de Luanda, que ainda hoje tem o seu nome, portanto a perpendicular original, foi uma figura de referência da sociedade angolana da transição do século XIX para o século XX. É o pai da literatura angolana, portanto escreveu um livro, uma novela bilingue, chamada Nhamuturi, ou seja, a Senhora Viúva, em português e pioco, que retrata a vida cotidiana da Luanda da transição do género. E, digamos, se quiserem, da ocupação do leste. Por outro lado, ele próprio, enfim, era jurista, era advogado, o pai era professor de direito em Coimbra, e, portanto, nas partidas dos 2 irmãos, o outro irmão era o meu bisavô, que era médico, ficou, digamos, ao jurista, como era lógico, a biblioteca do pai. E, portanto, ele levou-a para Luanda, era a maior biblioteca portuguesa ao sul do Saara, por sua morte doou à Câmara Municipal de Luanda, e hoje é, e depois foi a matriz da Biblioteca Pública de Angola, hoje, enfim, a Biblioteca também Pública de Angola, e de facto, também o senhor era socialista e coloniano, deveria ser republicano, embora nunca se tenha afirmado como tal, e foi o autor material do diploma legislativo provincial do então Governador-Geral de Angola, comandante Vasco Guedes de Portugal e Menezes, que criminalizou a escravatura. Por razão porque, enfim, por decisão esclarecida do Presidente Agostinho Neto, lhe foi mantido o nome da rua, numa altura em que, digamos, em Luanda todas as ruas mudaram o nome. Por outro lado, por uma razão, como dizia, de natureza profissional,
porque tive o gosto e honra durante 3 anos ter desempenhado, obviamente, como em todas as ONGs e todas as associações, digamos, fins desinteressados, as funções de secretário-geral da AULP, que é a Associação das Universidades de Língua Portuguesa, que é 10 anos mais nova do que a CPLP, é de 86, criada em... Não tinha visto o professor João Martins, é o cumprimento como está a amizade. Criada em 1986 na cidade da Praia pelo saudoso reitor da Universidade Técnica, professor José Simões Lopes, com um pequeno grupo de reitores de universidades brasileiras e de universidades africanas, e que foi o primeiro, se quiserem, pilar da CPLP na vertente da educação, ciência e cultura em língua, ou melhor língua, educação, ciência e cultura. Portanto, hoje, se quiserem, do ponto de vista formal, a CPLP tem no pilar da educação, ciência e cultura, porque enfim a língua é subjacente, é transversal, é comum, tem, se quiserem, 2 pilares. Um pilar formal, que é o ICO, o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, com sede na cidade da Praia, e cujo presidente, enfim, há pouco ouvimos falar, e a própria AULP, a Associação das Universidades de Língua Portuguesa, que é ex aequo o UCLA, digamos, a principal ONG de referência, o membro colaborador permanente, digamos, de referência da CPLP, portanto, na vertente do sistema educativo e da cultura e da ciência e da investigação. Foi obra da AULP a criação de uma trave extra desse pilar de educação, ciência e cultura em 2004, a chamada, e julgo que relativamente esquecida, Declaração de Fortaleza. Ora bem, a Declaração de Fortaleza foi uma proposta portuguesa da então ministra Graça Carvalho, sob proposta da OLP, em que se queria, e assinada por todos os 7 ou 8, não sei se tinha outra assinada, mas não era independente, portanto, dos 7, dos então 7 da CPLP, a criação de um sistema de mobilidade de docentes e discentes no espaço da CPLP, que, se quiserem, decalcado do programa Erasmus, portanto, era um Erasmus da lusofonia, que ainda se andava à procura do nome, não se sabia se havia de chamar Agostinho da Silva, se havia de chamar Machado de Assis, se seria o nome de um escritor africano, mas que, no fundo, digamos, era a matriz do Erasmus, e que previa, simultaneamente, o reconhecimento recíproco das graduações e pós-graduações, mestrados e doutoramentos e outras pós-graduações, digamos, nas diversas instituições do sistema universitário de língua portuguesa, e que, digamos, cabia à OLP, digamos, um certo follow-up, uma certa monitorização e acompanhamento. Eu perdi, confesso, as notícias, digamos, da concretização da Declaração de Fortaleza, embora, enfim, recorrentemente a ouça citar como uma espécie de magna carta ou de documento fundador, digamos, do pilar institucional Educação, Ciência e Cultura, repito, digamos, em paralelo com o ILP, que é uma criação do chefe de Estado e do governo da CPLP, portanto, um é um parceiro social, digamos, com estatuto especial, o outro é um órgão da CPLP. Nessa perspectiva, enfim, eu iria agora passar a palavra aos meus 2 colegas de mesa, que era o professor José Eduardo Franco, que nos representa, que em representação do CLEPU, que muita obra foi feita precisamente na vertente
da defesa da língua e das culturas portuguesas e lusófonas, bem como à doutora Marta Martins, que nos representa a Associação Eurocéculos de Língua Portuguesa. Há uma questão que eu, no fim, antes de calar, me gostava de pôr, que é uma questão que eu ponho a mim próprio, mas que eu ponho, enfim, aos membros da mesa e aos participantes, que é a utilidade ou a inutilidade de um acordo ortográfico. Eu há pouco ouvi-me defender com calor, enfim, eu represento eu, e confesso que fiquei um bocado abalado, no sentido positivo. A minha posição era um bocado a oposta. Portanto, não me pareceu mal um acordo desde que ele seja supranacional, ou seja, desde que a sua definição e concretização e ferramenta tecnológica parta de uma organização, parta da própria CPLP ou da organização da CPLP. E, enfim, o Will, se tiver logística para isso a CPLP tiverem vontade política para dar direção logística, parece-me ser adequado. Porque, citando, enfim, um amigo meu, que não cito o nome, porque eu não autorizou, nem deixou de autorizar, digamos a citar, mas acho que era excessivo citá-lo, quando escreve segundo a grafia antiga, põe depois OBS, não escrevo de acordo com o acordo que Portugal celebrou consigo próprio. Portanto, enfim, para que haja de facto acordo ortográfico, ele tem que ser celebrado além de Portugal por alguém. E por alguém muito importante, digamos, no universo da língua, o Brasil, Angola, Moçambique, pelo menos, Cabo Verde, certamente. E de facto, enfim, na anglofonia, na francofonia, na hispanofonia, não há acordo. Portanto, não há um acordo entre a Inglaterra e os seus antigos domínios, nem entre a Inglaterra e a Commonwealth, entre a França e a União Francesa, entre a Espanha e a América de língua espanhola, e, no entanto, a língua é a mesma, porque é viva. Eu penso que, do ponto de vista da aceitação de uma língua como língua de trabalho das organizações internacionais e como língua de negócios, haja utilidade em que a matriz seja cuidada. Embora, cuidado com a sintaxe. Mas, confesso que não tenho, como cidadão, uma opinião completamente formada sobre o mérito ou o demérito do acordo que Portugal celebrou consigo próprio e, portanto, aproveitava para dar a palavra aos meus colegas e à Assembleia para que façamos essa reflexão que eu, enfim, nunca vi ser feita, a não ser uma postura maniqueísta. Os que dizem mal e os que dizem bem, mas nunca vi